Hoje no Sonsereníssima eu tô aqui com a Tami. Olá! Do canal Pode Flu. E a gente vai conversar um pouquinho sobre uma questão que aparece em Crimes de Grindelwald, que é uma questão muito importante e vai ter muita importância no futuro do filme, aí parece. Se trata de uma teoria sobre um elemento muito importante do filme e já aviso que esse vídeo vai ter bastante spoiler, então se você não quer ver spoiler, se você ainda não vê o filme, pode parar aqui mesmo. Yes! All witches! Então, esse elemento que a gente quer falar sobre é o pacto de sangue que a gente descobre nesse filme que existe entre o Dumbledore e o Grindelwald. A gente descobre que eles fazem esse pacto na adolescência, né? Enquanto tá rolando aquele affair entre eles ali. Tem uma clima mãozinha romântica, rola uma mãozinha, que é uma mãozinha romântica, porém não muito. Porém não romântica demais para não incomodar a família tradicional brasileira, nem britânica, aparentemente. Família tradicional internacional. Sim, mas essa mãozinha existe, esse pacto existe, e basicamente o que a gente descobre é que esse pacto é o motivo pelo qual Dumbledore não pode enfrentar o Grindelwald até então. E importante pensar também que é o motivo pelo qual Grindelwald não pode atacar o Dumbledore. E é a partir daí que a gente começou aqui a mancomunar a respeito dele. Exatamente. Porque o que acontece? A gente descobre no filme que esse pacto existe quando a gente vê o Dumbledore indo até o espelho de Eözed e vendo ele e o Grindelwald interagindo lá na adolescência. E aí já não faz muito sentido porque o espelho de Eözed não tem que mostrar memória. Não tem que mostrar memória, pra mim, aquilo tinha que estar acontecendo na penseira. Sim. Mas sigamos. Ok. Vamos seguir em frente. Vamos fingir que a gente não odiou tanto o filme assim. A gente vê aquele pacto acontecendo ali e a gente vê que acontece naquela época em que eles se conheceram, só que a gente não sabe quando exatamente esse pacto aconteceu, né? A gente não sabe se foi antes ou depois da Ariana morrer. Sim, até porque se você parar pra pensar, que foi daí que eu tirei a dúvida. Porque, teoricamente, eles se enfrentaram e foi do enfrentamento deles que a Ariana morreu. Então, se eles já não podiam se enfrentar, esse pacto pode ter acontecido depois que eles já brigaram. Mas não faz sentido fazer um pacto depois que você já brigou. Exatamente. Você tá lá, e não é uma briga qualquer, é uma briga que resultou na morte da sua irmã. É uma coisa muito séria. Então você tá lá e morreu minha irmã, vamos fazer um pactozinho aqui. Não faz muito sentido. Minha irmã, então melhor a gente não se atacar mais. Vamos evitar mais mortes. Faz sentido, mas não é bom, né? Não sei. Não é uma boa motivação pra fazer o pacto. Então acho que foi daí que surgiu nessa ideia de que talvez esse pacto tenha sido, na verdade, a causa da morte da Ariana, né? Porque se vocês lembram como que acontece, como que a gente sabe dessa história, né, da morte dela. Ela tinha obscuros, né? Isso ainda é uma teoria também, mas a gente já tá levando como verdade, porque, né? E aí, um dia, ela se descontrola ao ver o Dumbledore e o Grindelwald brigando. E aí, ela meio que perde o controle. Ela vê os dois duelando e, em algum momento, alguma maldição, que eles não sabem quem lançou, atinge ela e ela morre. E aí, nessa morte da Ariana, que ninguém sabe muito bem como aconteceu, eles não sabem como que foi, que maldição que atingiu ela, talvez seja justamente esse o efeito do pacto. Ele bloqueia tanto o ataque das pessoas, mas de forma não letal. Se o Dumbledore tentar atacar o Grindelwald, ele não vai morrer, mas ele não vai conseguir atacar. E talvez tenha sido por isso, por causa desse pacto, que as maldições tenham ricocheteado e assim a Ariana tenha morrido. Pois é, e a gente pensou em duas possibilidades. Ou de realmente ter um ricocheteio e uma das maldições pegou nela, que é assim que o Dumbledore descreve, inclusive, quando ele está falando no 7º livro. Ou, de fato, ser uma consequência do pacto. Então, você agir contra o pacto, você perde algo que você ama. Pode ser também. Ou, enfim, o Grindelwald não sei se ama muitas coisas. Talvez ele tenha perdido algum nível de poder, né? Não sei, enfim, eles dois podem ter perdido alguma coisa nessa briga. E aí isso justificaria eles terem feito o pacto antes e não depois, considerando a timeline. E aí eu acho que é bom a gente comparar, porque a única coisa que a gente tem nos livros sobre algum tipo de pacto é o voto perpétuo. Inclusive a gente não sabe, nunca viu em nenhum lugar do canon, em nenhum lugar
dos livros ou do Pottermore nenhuma informação sobre esse pacto. Se alguém, inclusive, souber de alguma informação, quiser deixar nos comentários aqui pra gente, aceitamos. Às vezes até de outros pactos em geral, né? Mas além do voto perpétuo, existe alguma outra forma de se comprometer magicamente com outra pessoa a fazer ou não fazer algo? Se vocês souberem, falem pra gente, porque aqui então a gente vai bolar uma teoria sobre o que é isso, já que não temos informações. Né? E o voto perpétuo, o que acontece? Quando você faz esse voto com alguém, você promete fazer algo e você fica preso naquilo pro resto da vida. Se você não faz aquela coisa, se você contradiz aquele voto, você morre. Então esse é o único exemplo de pacto que a gente tem nos livros. E justamente é uma escolha muito complexa para eles fazerem, principalmente o Grindelwald, que provavelmente não estava sendo honesto com o Dumbledore, com o Voldemort. Já tô achando que é um casal. Casal das terras. Nossa, pesado esse chip. Grindelwald. Aí, supostamente, então, o voto perpétuo, ele seria muito forte, até porque o Grindelwald, na verdade, provavelmente que propôs isso de maneira que ele devia estar percebendo que o Dumbledore tava já meio relutante, ou enfim, ele tava mais indo pela sedução, mas talvez relutante com as ideias mais pesadas. Então, o próprio Grindelwald pode ter proposto para evitar que o alvo fosse uma barreira para ele, né? Sim. Um impedimento. Se você não vai me ajudar, então pelo menos você não vai me atrapalhar, você não vai estar no meu caminho. Aí o voto perpétuo seria uma má escolha, porque sim. Justamente pelo que você... No momento que o Grindelwald precisasse atacar o alvo, sim, ele morreria. Sim, e justamente pelo que você falou também, de porque o Grindelwald, ele estava envolvido com o Albus de uma forma por interesse, né? Ele estava manipulando o Albus se apaixonou por ele, mas ele estava manipulando ele para que ele pudesse usar a mente brilhante do Dumbledore ali e ajudar ele nos ideais, como usou. Então, não dá para enxergar uma pessoa que está manipulando outra se comprometendo a dar a própria vida pelo outro, né? Então, ele com certeza acharia uma outra forma de se comprometer ali, pensando numa forma de que, se, por exemplo, o pacto somente impede que eles se ataquem, ele poderia driblar isso de alguma forma caso fosse necessário. Se não for necessário, deixa pra lá. Se precisar, ele pode encontrar outras formas de atacar o Dumbledore, mesmo que não diretamente. E aí entra a nossa teoria exatamente relacionada ao Credence, porque se você parar pra pensar, apesar de parecer muito óbvio que o Grindelwald tá atrás de um obscuro, não é óbvio. Assim, existem milhões de armas possíveis, ele tem um monte de seguidores já, ele já é um bruxo poderosíssimo, então ele simplesmente poderia, né, atacar o Dumbledore. O que impede ele de ir atrás disso? O Credence seria uma solução por 2 motivos. Porque ele é um obscuro e isso afeta o Dumbledore psicologicamente, né? Por mais que o Dumbledore já seja uma pessoa íntegra a esse ponto da história e já não seja a favor, por exemplo, de matar o Credence, ele ainda assim ficaria abalado psicologicamente. E o segundo motivo seria que exatamente o Credence pode, por livre e espontânea vontade, querer agir contra o Dumbledore, e dessa maneira ele não seria uma arma. Sim, e isso é importante a gente lembrar que tem um momento em que, se eu não me engano, é a Rosier, né? Que fala, por que a gente não vai lá no circo e busca ele? A gente sabe onde o Credence está. E ele fala, não, ele tem que vir até mim por vontade própria. Por quê? Porque qualquer movimento do Grindelwald em conseguir que o Credence ajudasse ele seria um ataque. Seria um plano de ataque contra o Dumbledore e isso poderia se voltar contra ele. Então, a ideia seria justamente que, convencendo o Credence de que ele precisa ir para o lado do Grindelwald, porque as circunstâncias mostraram que o Grindelwald pode apontar caminhos para ele, ele consegue uma arma sem ter ido atrás de uma arma ativamente, e além disso ele consegue atingir o Dumbledore psicologicamente, né? E ele também consegue ali no final, com aquela revelação que a gente tem de que o Credence, na verdade, é o Aurelius Dumbledore, irmão do Dumbledore, ele conseguiria motivar o Credence a ele próprio atacar o Dumbledore. E justamente o Dumbledore temer ainda mais destruir outro irmão dele, que é o obscuro e etc. O que leva
a nossa segunda teoria, que é assunto para um outro vídeo que vai ter. Mas que justamente, aparentemente então, o Grindelwald já faz um tempo que sabe quem é o Credence. Porque buscar o Credence exatamente, além de toda essa motivação, ele ser um Dumbledore é muito, muito relevante, não é mesmo? Então essa é a nossa teoria de como que esse elemento que surgiu agora, que ninguém nunca soube que existia, isso apareceu agora nesse filme, que é o Pacto de Sangue entre o Dumbledore e o Grindelwald, pode estar relacionado não só à história dos dois, mas também à história do Credence, de por que o Grindelwald está buscando o Credence e de como que a Ariana foi morta nesse conflito, que sempre pareceu uma coisa muito confusa, de um ataque que gerou um ricocheteio e atingiu alguém e ninguém sabe quem foi. O Obscuros inicialmente dava uma pista disso, mas ainda assim o Dumbledore se mostra muito claramente culpado, né? O que é muito triste. Ele realmente é. Mas ele se mostra culpado, ele mostra que foi um feitiço, não foi o Obscuro que simplesmente apareceu, né? Então, enfim, conta pra gente o que vocês acham aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da teoria. É uma teoria super simples que a gente pensou assim imediatamente depois que a gente viu o filme. Não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Então, se você curtiu a teoria, deixa a sua opinião aqui embaixo, conversa com a gente sobre ela. Se você tem outras teorias sobre qual pode ser o impacto desse pacto, o impacto desse pacto de sangue. Impacto do pacto. Impacto do pacto. Então, se você tem outras teorias sobre qual pode ser a importância desse pacto de sangue, tanto para a história do passado dos dois, quanto para como que isso vai acontecer no futuro, né? No que vai dar isso, o que isso vai influenciar. Conta aqui pra gente, vamos conversar mais sobre isso. Não deixe de ir no canal da Tami, se inscrever, curtir os vídeos dela lá, assistir os vídeos dela que são excelentes. Tem teoria lá também sobre crimes de Grindelwald, sobre outro ponto muito importante do filme que deixou todo mundo impactado. Então eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo. Infinito encantado.